Olá pessoal, nós estamos aqui no nosso canal, canal da Associação FEFA, né? Como vocês têm nos acompanhado, nós estivemos aqui falando com a nossa parceira fisioterapeuta, doutora Cecília, estivemos falando com a nossa querida Jaqueline, da nossa mídia social, e também com a nossa professora Maiara, que é a nossa professora da musicoterapia. Eu estou aqui agora, nesse momento, depois você pode estar participando conosco, dando um toque aí no sininho e também fazendo a sua inscrição, valeu? Estará nos contribuindo muito para as nossas informações. Estou aqui com a doutora Marcilene Agostinho. Olá, doutora, tudo bem? Prazer. A doutora é psicóloga e a sua área eu vou deixar para que ela fale. Qual que é a área que a senhora atua, doutora? Então, pessoal, eu sou a doutora Marcilene, né? Meu nome é Marcilene Agostinho Mariano, trabalho aqui na associação, atuo na terapia cognitiva comportamental. Então a senhora já terminou já dando a dica aí da primeira pergunta, que seria essa. Qual seria a área que a senhora atua? A segunda pergunta é: qual é o seu olhar para esse paciente que chega, que você recebe? Vou te dar um exemplo. A senhora tem o seu consultório, a senhora atende aqui na associação. Que olhar que a senhora tem para esse paciente? Então, o primeiro momento eu olho para quem chega com o olhar do todo, com esse papel. Cada pessoa aqui tem um papel. Então, vamos supor que chega o José. O José tem um papel de filho, esposo, empresário. Então, quando eu olho para ele com o olhar, tentando identificar o todo, eu consigo dar ênfase melhor nessa psicoterapia, no andamento e desenvolvimento da psicoterapia. Ah, que legal. A professora Maiara falou sobre isso com relação à musicoterapia. Pelo fato do sujeito ser um ser único, não dá para você comparar as pessoas como iguais. Isso. Não tem como. Então, esse olhar é necessário até mesmo, doutora, para aquilo que ela não traz no momento, não é verdade? Isso. Observando a pessoa no seu individual, nesse papel que ela contribui na sua família, no trabalho, isso facilita. Facilita o processo para o desenvolvimento da psicoterapia e entender melhor o que aquela pessoa veio buscar dentro da psicoterapia. Então, diante disso, a gente conduz melhor a terapia, desde que você olhe o ser humano como um todo. Diante desse quadro, às vezes, nós que somos psicólogos, as pessoas, a professora Maiara falou o que é uma sessão, né? Mas muitas vezes as pessoas têm dificuldade de se interagir com alguém que está próximo que não seja profissional. Por exemplo, às vezes uma mãe, às vezes um pai. A pergunta é: a senhora atua nessa área familiar com a família? Por exemplo, vem um jovem, vem um adolescente, ele traz a demanda dele. Dentro da necessidade dele, a senhora traz o pai, a mãe, começa esse trabalho familiar? Como que aconteceria isso? Então, a importância desse olhar, né, para o indivíduo que chega, essa pessoa que procura psicoterapia como um todo, facilita avaliar o perfil. Qual é o foco dessa busca na terapia? Então, se eu lido com adolescentes ou crianças, normalmente o primeiro atendimento é com o pai e a mãe, para depois começar o tratamento. Mas a psicoterapia, ela desenvolve esse relacionamento, tanto interpessoal como intrapessoal. Trabalhando a terapia, né, no relacionamento, isso facilita a vida da pessoa tanto no trabalho quanto na igreja, aonde ela se encontra. Então, assim, a psicoterapia ela é importantíssima para os relacionamentos, inclusive familiar. Excelente. Doutora, a gente percebe até para arrumar um tempinho aqui, né, Jaque? Para a doutora nos ceder essa entrevista, não foi fácil. A senhora é muito agendada, a sua agenda não tem muito espaço. E diante disso aí, eu gostaria de saber qual a importância da Associação FEFA para a senhora como profissional da área da saúde mental. Então, a Associação FEFA, ela veio na minha vida, entrou como um presente de Deus, porque eu observo que as pessoas ainda têm as crenças limitantes, que a ajuda vem só de Deus.
mas acaba que essa visão aberta da forma que os líderes dessa associação faz com que o trabalho seja mais desenvolvido e alcance mais pessoas, né? Principalmente na condução, na vida conjugal, na própria vida espiritual. Às vezes a pessoa chega diante desse Covid, da situação que a gente se encontra, com muito medo. Às vezes a pessoa se sente com falta de fé. E você trabalha isso ali também. A espiritualidade da pessoa pode ser trabalhada dentro da terapia. Isso é fantástico. Até não está aqui no seu hall de perguntas, mas é um assunto que nós podemos abordar. A senhora é cristã, eu sou um pastor. Antigamente havia um tabu muito grande sobre a psicologia dentro das igrejas, né, doutora? E a gente percebe que não trocando a palavra de Deus, o ensino de Jesus pela a psicologia. Não é isso. São ferramentas que contribuem muito. Uma delas, com certeza, a gente já fazia, como pastor, como pessoas membros que a gente atende dentro da igreja, não deixa de ser um processo terapêutico, mas nós passamos a ter mais ferramentas. Por exemplo, eu falo por mim, doutora, a minha esposa, a pastora Luciene, ela conseguia ouvir as pessoas o dia todo, eu já não tinha essa paciência. Aí o que a psicologia agregou na minha maneira de ver? Que eu preciso ser um ouvinte. E essa área é uma área muito bacana. E o que a senhora acha disso, desse entendimento, dessa abertura de mente com relação à psicologia dentro das igrejas? Eu acho espetacular, porque nesse momento a gente percebe bem qual que é o fruto do problema, a raiz do problema. E com isso você pode abranger mais, ir mais a fundo, porque você está trabalhando duas coisas ao mesmo tempo. Porque o ser humano ele é o todo, então nós vamos trabalhar tanto o seu sentimento, as suas emoções, quanto a espiritualidade. Porque quando a pessoa chega para nós, no desenvolvimento psicoterapêutico, muitas vezes ela já passou pelo aconselhamento. E ali, depois do aconselhamento, é investigado e observado que tem algum trauma na infância. É verdade. Né? Não é só questão de perdão, às vezes é um trauma, um abuso, uma negligência, e isso a psicoterapia trabalha bem, unindo as duas forças, né? Coisas que muitas vezes pode ser tratada atualmente, né? Que muitos jovens e adolescentes às vezes desenvolvem com rancor, com mágoa dos pais, e a terapia contribui muito para isso. E a gente pode perceber, doutora, que Jesus foi o psicólogo dos psicólogos. Sim. Não é verdade? A gente pode usar o exemplo da mulher samaritana. Não é verdade? Sim. Nós podemos usar o exemplo de Zaqueu, o cobrador de impostos, não é verdade? Então, é importante que você entenda que esse trabalho dos profissionais da área da psicologia na igreja não substitui o ensino de Jesus. Pelo contrário, né? Nós agimos como os servos daqueles que nos procuram para poder emprestar os nossos ouvidos. Doutora, a última pergunta é: a psicoterapia traz uma grande importância nas relações? Com certeza. Com certeza a psicoterapia traz. A pessoa, às vezes, ela está ali com um problema no casamento e, normalmente, quando a pessoa chega, ela sempre joga para o outro. Sim, sim. Né? Então, quando você trata relacionamento dentro da psicoterapia, você trata os dois. Né? Uma pessoa que vem para a terapia, ela modifica comportamento. Ela mudando o comportamento dela, o outro também muda. É interessante que no dia do jantar dos namorados, nós tivemos aqui, no dia 11 eu ministrei sobre a inteligência emocional na vida do casal. É um livro do pesquisador Daniel Goleman, espetacular, fantástico. Então ele trata na área conjugal sobre a inteligência emocional. E ele traz vários fatores de pesquisas que ele, juntamente com um grupo de pesquisadores, perceberam que o estado do homem e o estado da mulher. Porque quando eu casei com a pastora Luciene, eu penso que a minha vida é a partir dali. Não é. Eu tenho um histórico.
Eu tenho uma história familiar, eu tenho uma história com meus pais, e muitas vezes dentro desse relacionamento eu trago essa história comigo. De fato, eu trago uma história comigo. Sim. E isso não pode ser apagado, né? Não pode ser apagado a história, mas pode ser ajustado. Isso. Essa é uma palavra-chave dentro da terapia para mim, ajuste. Porque a maioria das vezes falta apenas detalhes. Eu costumo dizer que a mudança ela não vem de coisas grandes, sim, mas é do detalhe, pequena atitude, pequena ação, né? E isso faz toda a diferença. Então a psicoterapia ela resolve sim, ela ajuda, ela auxilia nas relações. Isso é importante. E diante disso nós temos a oportunidade de pensar que não é sobre o que fizeram comigo, é o que eu vou fazer com o que fizeram comigo. Doutora Marcilene, muito obrigado, tá? É uma honra ter a senhora no nosso quadro de parceiro, né? Porque as pessoas que estão, e um detalhe, né? Nós estamos falando sobre igreja, não vem, né, doutora? É só pessoas cristãs na sessão. Eu gostaria que a senhora encerrasse. Não é só os cristãos que a senhora atende, não é verdade? A Associação FEFA, ela trouxe, né, uma nova mentalidade. Então, essa porta para receber pessoas para fazer psicoterapia, ela está aberta a toda a sociedade. Não só membros da igreja, quanto do bairro, da comunidade, né? Então, assim, se você tem interesse de conhecer o nosso trabalho, tem um telefone que vai ficar aqui. Entre em contato, agende a sua consulta, venha nos conhecer. E diante da associação é um preço super especial, super, né, especial. Então quer dizer que não temos o objetivo de lucros, né, financeiros, mas para atender a nossa comunidade. Nós estamos aqui no setor Jaó, na Avenida Pampulha, Chácara 514A. Participa sempre conosco, dá um toquinho aí no sinal, tá? No sininho, e se inscreva no nosso canal. Doutor, um grande abraço. Deus continue abençoando. Amém.